Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que é licenciada em Direito, doutorada pela Universidade do Porto, é professora universitária, autora, colabora com inúmeras instituições científicas e também algumas das curiosidades é que tem na fotografia, no mergulho, no cinema e no teatro, algumas das suas paixões. E, portanto, hoje, ao conversar com a Luísa Neto, que é professora universitária e presidente do Instituto Nacional de Administração, vamos perceber como é que numa pessoa só cabem tantas funções, tantos objetivos e tantas tarefas. Luísa, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Silvia, pelo convite. Por estarmos aqui hoje a conversar as duas e, portanto, vai ser de facto extraordinário e um gosto percorrer as inúmeras facetas que a Luísa tem tido do ponto de vista profissional e pessoal, naturalmente, ao longo da sua carreira. Dizia eu, para tentarmos ir um bocadinho ao início de tudo, estudou Direito. Recorda-se exatamente do que é que a levou a estudar Direito? Recordo, até porque eu fiz o ensino secundário em Química e em Quimicotecnia. E tive até um dos últimos dias para perceber se queria ir para então a área A, que era a área de Ciências, ou para a área B, que era a área de Humanísticas, porque gostava imenso de Química, gostava imenso de Matemática e custou-me imenso deixar a Matemática e a Química. Não tinha propriamente uma vontade de ir para Direito. O meu pai era advogado e, portanto, eu não me via a ser advogada. Mas depois houve na altura aquilo, ainda quase à Van Letra, uma ideia de orientação vocacional de uma pessoa extraordinária, que é a Maria de Lourdes Betancourt, que chegou a trabalhar com Egas Muniz, e ela fez-me uns testes na altura, e ela disse, não, a Luísa de facto tem aqui um pensamento absolutamente cartesiano, como diz um amigo meu, eu penso por chavetas, mas precisa ter um colorido humanístico, e portanto não pode ir para uma área de ciências, e eu fui para a área das humanísticas, não pensando ainda em Direito, sabia, como dizia, que não queria ser advogada, pensando em Filosofia, em História, e depois pensei, mas Filosofia e História se calhar acaba a ser professora, também se calhar não é isso que me interessa, o que não deixa de ser curioso porque sou professora, e pensou para Direito que se calhar é uma formação de banda mais larga e mais técnica deste ponto de vista. Dizem que o Direito é a matemática das letras e, portanto, se calhar é a razão dessa escolha. Que o curso também é muito associado à cultura geral, não é? Sim, essa formação de banda larga, eu tenho, aliás, uma ação para miúdos do ensino secundário na universidade que se chama Falar a Brincar de Coisas Sérias, e aquilo que eu costumo dizer sempre aos miúdos é que juristas não seremos todos, não é? Feliz ou infelizmente. Mas cidadãos somos todos e, portanto, no direito, nomeadamente no direito público, é aquele a que eu me dedico, e foi uma sensação que eu tive logo desde o primeiro ano da faculdade, que era o direito público, não era outro qualquer. Isto tem que ver com essa ideia de cultura geral e com nós discutirmos tudo aquilo que nos faz sentido em termos de comunidade, em termos de sociedade. Porque eu disse assim, de forma muito perentória que teve logo a certeza que era o tema do direito público. Porquê que sentiu isso? Recorda? Isso tem depois uma série de derivações ao longo da minha vida profissional, mas porque o direito público, acho que tem outra vez que ver com as chavetas, o direito público é um direito organizativo, e aquilo que me interessava era essa perspectiva de fundamento do Estado, de fundamento daquilo que é a relação dos cidadãos com o Estado, do direito constitucional, dos direitos fundamentais, e não tanto a ideia de se estar a discutir minutas de contratos de promessa de compra e venda. Sem menorizar, isso para mim não é propriamente aquilo que condensa os valores essenciais num ordenamento jurídico. Havia logo aí esse sentimento de missão, de alguma maneira? O qual depois também pauta muito. Eu acho que talvez, mas fundamentalmente uma ideia de que eu não gosto de ser parte. É por isso que também a advocacia esteve muitas vezes arredada do meu pensamento à partida. Eu olho para as coisas e digo, isto deve ser assim. Não é? Nós no direito dizemos muito que a norma, se nós quisermos ver o que é uma norma. Uma norma é uma ideia de dever ser. Nós temos uma norma que diz é proibido matar, é o dever ser, não significa que não haja homicídios, mas essa é a realidade, esse é o ser. Portanto, a diferença entre a norma e o facto é a diferença entre o dever ser e o ser. E eu sempre me foquei muito no dever ser e, portanto, isso leva à ideia depois, em termos de ensino, de explicar isto deve ser assim, ainda aquilo que aconteça na realidade possa ser uma coisa diferente. Há outras profissões jurídicas em que nós somos muito mais confrontados com a realidade do que com a norma. Quando fez a sua licenciatura, foi logo convidada para ser docente.
Alguma vez, durante esses primeiros anos, ponderou esse passo? Sabia se queria ser professora? Não. Não sabia se queria ou se ia ser professora. Era mais ou menos expectável pelos outros ou para os outros que eu fosse. Nunca foi planeado por mim. Eu era boa aluna, quer dizer, era a melhor aluna do curso e, portanto, as outras pessoas diziam, de certeza que vais ficar na faculdade, e eu nunca tive essa planificação. Pensei na magistratura, outra vez a ideia da norma, do dever ser. Pensei na magistratura, não tive essa perspectiva. Concorri na altura, quando acabei o curso, inscrevi-me no mestrado porque sim, sem grande convicção, sem saber muito bem o que eu queria fazer. Concorri a imensos concursos que me deram alguma lição de vida, porque fiquei em primeiro lugar em muitos deles, e depois levantava-se a questão de ter que dizer que não. E daí tirei algumas lições na vida. Muitas vezes digo aos meus alunos e pessoas que trabalharam comigo, é muito importante saber fechar bem as portas. Eu lembro-me, por exemplo, na altura concorri a um determinado concurso em que fiquei em primeiro lugar, não vale a pena agora dizer qual era, e eu ia dizer que não, porque tinha concorrido a todos os concursos, ia dizer que não, até porque na altura tinha entrado para a Faculdade de Direito já da Universidade do Porto, depois da licenciatura, e fiz 300 km, meti-me no carro e fiz 300 km só para dizer que não, e só para explicar porque é que ia dizer que não. E a verdade é que essa instituição e esse local é uma instituição com quem eu hoje em dia tenho muita relação de colaboração, e o que me foi dito foi: nós valorizamos imenso o facto de se ter metido no carro e ter feito 300 km para nos ver dizer que não. Pronto, e portanto, eu não tinha essa ideia de que queria ser professora. Como digo, os outros achavam mais ou menos natural que isso acontecesse. Eu dei aulas como monitora nos últimos 2 anos da faculdade, também já decorrente do currículo académico que tinha. Como digo, inscrevi-me no mestrado porque sim. E depois, quando entreguei a tese de mestrado, o meu orientador, na altura, disse: não, isto não é uma tese de mestrado, pego nisto, trabalho mais 6 meses, isto é uma tese de doutoramento. E, portanto, eu nunca cheguei... Eu não tenho o grau de mestre, tenho a frequência do curso de mestrado, mas não tenho o grau de mestre, na medida em que a minha tese de mestrado, depois não foram 6 meses, foi 1 ano, mas a tese de doutoramento que eu depois vim a entregar e a defender teve essa gênese, que também foi outra lição de vida, porque eu não queria isso. Eu queria passar o percurso normal, tinha classificação para fazer isso, para fazer o chamado doutoramento direto. Nunca ninguém o tinha feito no direito, e muito menos uma mulher. E eu ouvi muita coisa nessa altura. E ouvi muita coisa injusta, porque a iniciativa não foi minha, a intenção não foi minha, foi o orientador que me disse: agarre nisso, você nem pode entregar isto como tese de mestrado, porque vão-lhe cair em cima e dizer que isto tem uma profundidade que não faz sentido nenhum para o mestrado. Eu, por mim, não teria escolhido essa via, teria escolhido a via dita normal, dita regular. Era sinal que essa via existia, não é? Não foi criada... Não foi criada de todo, e aliás, na altura, outra pessoa que estava nas mesmas circunstâncias disseram-lhe a mesma coisa. Ele acabou por nunca entregar tese nenhuma, nem de mestrado nem de doutoramento. Mas eu, para mim, não gostava desse protagonismo de me dizerem: é a primeira pessoa a fazer um doutoramento direto em Direito, é a primeira mulher a fazer um doutoramento direto em Direito. Tinha um peso diferente, não é? Tinha um peso diferente. E um peso que me foi feito notar de forma muito clara. Há atas de reuniões de Conselho Científico que isto está escrito. Essas situações que vamos enfrentando ao longo da vida em inúmeras ocasiões, também nos ajuda depois a lidar, não é? São tudo aprendizagens, ao fim e ao cabo. Claro que na altura têm um volume e uma densidade que nós depois aprendemos a relativizar um pouco mais tarde, podemos lhe chamar maturidade, serenidade, envelhecimento, qualquer coisa, mas algo por aí. A Luísa é docente desde então. A minha pergunta é, por um lado, como é que tem visto a evolução do ensino, sobretudo a nível universitário, a ponto com as organizações, etc. E depois, o que é que continua tão bom a retirar dessa experiência do ensino, da partilha, etc., que faz com que continue com a mesma paixão de sempre ao fazê-lo? É curioso que eu dizia há pouco que acabei por pensar não ir para a filosofia e para a história, porque depois ia acabar a ser professora, e de facto isto mostra bem que eu não tinha grande planeamento para isso.
mas adoro ser professora. Tenho uma paixão enorme por aquilo que faço. Nunca deixei de ser professora em várias situações em que acumulei com atividades. Neste momento, enquanto presidente do INA, tenho horário reduzidíssimo, mas continuo a dar aulas. Eu iria começar, se calhar, primeiro por o que é que mudou ao longo do tempo. Nós temos, e ainda bem, uma massificação no acesso ao ensino superior, e muitas vezes se exige da escola a níveis mais baixos e depois da universidade, muitas vezes se exige coisas que as universidades não podem dar. Uma ideia de socialização e de tentativa de igualar lacunas que vêm de trás, que é impossível que seja a universidade a colmatar. E isso tem que nos fazer pensar. Não estou a dizer que voltemos ao tempo de limitar ainda mais o número de clausos, mas se calhar os critérios de seleção têm que ser diferentes, porque depois o tipo de trabalho que nós podemos fazer a seguir também é diferente consoante as pessoas que tínhamos à frente. Eu tenho tido a sorte na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde leciono desde o início da faculdade, desde 95, a faculdade foi criada em 95. Eu comecei a dar aulas na Faculdade de Direito de Lisboa, mas entretanto abri o concurso no Porto e resolvi ir para o Porto. E, portanto, não há nenhum aluno da Faculdade de Direito da Universidade do Porto que não tenha sido meu aluno em 30 anos. E aquilo que sinto muito é que nós temos, de facto, que olhar para os alunos de uma forma diferente que os atraia. Mais do que me interessar em passar-lhes uma informação, que será necessariamente e por definição sempre desatualizada ou desatualizável, muito mais então agora se falarmos em contextos de inteligência artificial, não é? Aquilo que eu tenho que explicar de alguma forma aos meus alunos, aos meus estudantes, é passar-lhes os quadros de formação, dar-lhes o mapa da floresta. Porque se eles ficarem só a olhar para as árvores, se lhes tirarem uma das árvores, se uma das árvores for abaixo, eles ficam completamente perdidos. Se eu estiver a querer que alguém num curso de Direito papagueie determinada legislação, e se lhes revogarem a legislação na semana a seguir, eles ficam perdidos. Portanto, não é isso que interessa. O que interessa é, de facto, dar-lhes este quadro de formação. Gosto muito de dar aulas ao primeiro ano. Eu dou aulas ao primeiro ano. E o primeiro ano é uma sensação absolutamente fantástica de passar o bichinho do entusiasmo, de os obrigar a connecting the dots. E é um bocadinho aquilo que eu de vez em quando digo, no primeiro ano é o efeito uau, porque nunca ninguém lhes explicou coisas, ainda por cima do direito constitucional e direitos fundamentais, coisas que eles ouvem falar no dia-a-dia, nos serviços noticiosos, etc. E de repente dizem, não, mas já perceberam que isto é isto? E de facto é esse efeito uau. Uau para eles e é uma sensação absolutamente deliciosa para quem está a dar aulas e ter essa noção. Muitas vezes depois encontrava-os, agora já não, desde a reformulação do plano curricular, voltava a encontrá-los no 5º ano e tem muita piada, porque eles no primeiro ano são um mapa em branco ainda. No 5º ano já vêm com imensos vícios de pensamento e eu dizia muitas vezes, não, eu quero... Primeiro vamos recordar aqui algumas coisas que vocês têm de lá atrás do primeiro ano e que, entretanto, já tiveram aqui uma série tiveram aqui um percurso que vos fez esquecer aquilo do primeiro ano. E dizias muitas vezes, recordar é voltar a trazer as coisas ao coração, não é? Portanto, lembram-se como vocês estavam entusiasmados no primeiro ano com aquela ideia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, é isso que eu quero que vocês voltem a sentir outra vez. Depois há uma dimensão, por exemplo, com os estudantes de mestrado e doutoramento, que é completamente diferente. Obviamente eles têm muito mais autonomia, muito mais forma de lidar com aquilo que lhes é proposto. Gosto muito de fazer esse trabalho de supervisão de teses de mestrado e doutoramento. Normalmente terminam com uma relação de amizade, nem sempre, mas terminam com uma boa relação de amizade, nomeadamente nos casos dos doutoramentos, que é um trabalho mais prolongado de 4 anos. Eu costumo dizer sempre que os meus alunos, aí quer de todos os graus, começam por, de certeza, achar que eu sou demasiado exigente, etc, mas depois percebem o resultado disso. Quero acreditar sem falsa modéstia que percebem o resultado disso. E, portanto, desse ponto de vista, é também depois um gosto
continuar essa relação com eles de outro ponto de vista. Eu acho que é muito, muito giro vê-los depois a assumir lugares de peritos técnicos, de ótimos profissionais, de pessoas que suplantam claramente aquilo que alguma vez lhes pude ensinar, mesmo do ponto de vista, por exemplo, de colegas meus de faculdade que foram meus alunos. Ver isso para mim é um gozo enorme, é um gozo de facto muito grande. E, portanto, passar esse bichinho, passar esse entusiasmo, saber que mais tarde eles mandam um e-mail a dizer: olha, agora estou a trabalhar não sei onde, e eu digo sempre muito, vão-me dizendo o que é que estão a fazer, porque de vez em quando, muitas vezes me são pedidas recomendações para ir trabalhar para aqui, para ali, para aquele outro, e se eu souber o que é que estão a fazer, em que áreas é que estão, se estão satisfeitos, se não estão satisfeitos, é uma forma também de ir potenciando esta rede, não é? Um amigo meu que diz que eu sou a olheira nesse sentido, e ainda a semana passada estava numa reunião fora e estávamos a fazer um exercício de pensar, se nós não fizéssemos o que fazíamos agora e tivéssemos que fazer qualquer coisa e a nossa vida financeira dependesse disso, portanto tinha que ser alguma coisa que não podia ser só um hobby, o que é que nós éramos bons e podíamos ganhar dinheiro com isso? E eu dizia que era ser headhunter, porque porque faço isso sem ganhar dinheiro, para muitas instituições, para muitos escritórios de advogados que me pedem, olha, precisamos de uma pessoa com este perfil, tal. E, de facto, em 30 anos, mais ou menos com 300 alunos por ano, isto já dá muita gente. Já dá muita gente. Vou voltar novamente lá atrás, porque a Luísa dizia há pouco que foi melhor aluna do seu curso na altura, e isso deu-lhe acesso a poder, no início da sua carreira, estagiar no gabinete de secretário da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros. Como é que foi essa experiência tão jovem? Lá está, eu tinha-me inscrito no mestrado, sem saber muito bem qual é que ia ser a minha vida profissional, porque ainda não tinha decidido, dei-me um mês para pensar nisso, portanto só me tinha inscrito no mestrado, fiz lá os concursos, aquelas coisas todas, depois acabei por dizer só que sim à do Porto, e estou posta em sossego, um dia em casa, e recebo um telefonema, o senhor que dizia que era chefe de gabinete, que era uma figura que eu desconhecia em absoluto o que fosse. Diz, sou chefe de gabinete, o secretário de Estado da PCM, e não sei se sabe que, como é a melhor aluna do curso de Direito em Lisboa, tem aqui o estágio. E eu não desconhecia em absoluto isso, ninguém me tinha dito, a faculdade tinha enviado os elementos e eu não tinha ideia nenhuma. Então, mas se pudesse vir cá amanhã para falar. E eu fui lá um bocadinho, mesmo sem perceber o que é que estaria ali em causa. E, de facto, havia um protocolo celebrado com a Faculdade de Direito de Lisboa, com a Universidade Católica, com a Faculdade de Direito de Coimbra, as 3 na altura, porque muitas outras ainda não existiam. E, portanto, nós fomos 3 mulheres a ter este estágio, que deixou de ser um estágio ao fim de 2 meses, porque o secretário de Estado gostou do nosso trabalho e, portanto, nós devíamos ter um estágio de 1 ano, tivemos um estágio de 2 meses e passou-nos para assessoras, em igual plano com os outros assessores que lá estavam, e eu tive imensa sorte porque se calhar hoje em dia é mais fácil um licenciado em Direito entrar no universo dos gabinetes, na altura não era de todo, é uma forma de ver o direito ao contrário, não é? De ver o fazer e não ver a coisa legislada no Diário da República. Tive a sorte de participar nessa perspectiva completamente diferente. Tive uma sorte de trabalhar na altura com um secretário de Estado que, para mim, foi uma figura que marcou todo o meu percurso profissional do ponto de vista do rigor e da excelência que imprimia as coisas que fazia. E tive a sorte também, por exemplo, em relação às outras 2 licenciadas por Coimbra e pela Católica, de encontrar ali 2 referências que continuam a ser, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, absolutamente essenciais para mim. Temos uma relação fortíssima até hoje, cada uma em planos completamente diferentes. O meu é magistrado, outra é advogada, eu sou professora universitária, mas temos, de facto, uma relação fortíssima e ficámos muito, muito marcadas por essa sorte que tivemos. Foi a representante designada pelo Ministério da Justiça no Conselho Superior de Medicina Legal e mais tarde assessora do Ministro da Justiça. Há bocadinho falávamos em missão e a Luísa falava no dever ser, não é? De alguma forma, depois, estas funções que foi também exercer
foi nesse âmbito do dever ser de contribuir para um mundo melhor para todos? Eu não sei se eu tinha essa perspectiva, assim, tão lata. Enfim, o Conselho Superior de Medicina Legal tem que ver com a minha área dentro dos direitos fundamentais, e a minha tese de doutoramento lida muito com as questões da bioética e do biodireito, e, portanto, eu tenho muita ligação, quer ao Instituto Nacional de Medicina Legal, em termos da formação, a ordem dos médicos, ou seja, estou muito habituada a falar para pessoas que não são juristas, o que também tem algumas implicações do ponto de vista de nós percebermos públicos diferentes e discursos diferentes, e por isso a designação para o Conselho Superior de Medicina Legal vem na sequência desse local científico em que eu me posiciono. E que para muitos colegas meus, voltamos à questão do contrato de promessa e compra e venda, muitos colegas meus, quando eu fiz o doutoramento há 20 e qualquer coisa anos, sim, na altura diziam, isto é esoterismo, e eu digo muitas vezes a brincar, digo, sim, eu sou uma jurista esotérica, porque na altura as pessoas achavam que aquilo não era direito, não é? Estar a discutir direitos fundamentais, a renúncia ou a autolimitação a direitos, as pessoas diziam, isso não é direito, isso é um discurso fluffy, isso não é direito. Hoje em dia, todos os temas que eu tratei na tese são temas que abrem telejornais, e as pessoas hoje perceberam essa importância. Na altura, de facto, isso não era percebido. Isto para dizer a questão do Conselho Superior de Medicina Legal, como outros, como o Conselho Nacional de Saúde Pública, como o Departamento de Bioética da Unesco, enfim, esses têm que ver com essa posição científica. Quanto à questão desse dever de que fala, não sei, há aqui se calhar uma ideia de, não só do tal dever ser da norma, mas acho que nós temos ainda uma marca sim, se calhar é uma ideia de ver, mas quase um complexo judaico-cristão de que temos que contribuir, no sentido bom, neste caso. Temos um papel a desempenhar. Foi muito, isso tenho absoluta certeza, foi muito também uma mimese do que vi em casa com a minha mãe, por um lado, com o sentido de missão que a minha mãe sempre teve em termos profissionais, e com a ideia, se calhar, de justiça que o meu pai também tinha de forma muito clara. Portanto, se calhar entre a justiça e o absoluto rigor do meu pai, rigor em termos técnicos, em termos profissionais, e a missão e o voluntarismo da minha mãe, eu navego aqui alguns entre essas duas vertentes. A Luísa também já mencionou que, de alguma maneira, o direito, enquanto advogada, foi ficando assim mais em segundo plano ao longo da sua carreira profissional. Ainda assim também chegou e pode naturalmente ainda exercer a advocacia mais em matérias de direito constitucional e administrativo. Sim. Como é que é esta sua fase também como advogada? Eu sempre disse, muito bem, direito ok, e hoje já a posteriori eu sei que fiz sempre as escolhas certas, ou seja, a posteriori eu tenho a certeza que de facto devia ter ido para direito e não para química, enfim, tenho essa certeza a posteriori. Tenho a certeza também que fiz muito bem não ir fazer o estágio de advocacia, e eu sempre disse que não queria advocacia. Essa é a saída mais normal, e por isso é que eu sempre disse que não queria. Quando terminei o doutoramento, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados, era possível a inscrição direta na Ordem com o doutoramento sem fazer o estágio. Eu achei que era ridículo não me prevalecer dessa possibilidade, e, portanto, requeri a inscrição na Ordem dos Advogados com base no doutoramento, e assim fiz. Tinha tido várias propostas ao longo dos tempos para ingressar num escritório, e sempre tinha dito que não era a minha intenção, mas nessa altura fiz essa inscrição e disse, vou fazer a experiência para tirar este esqueleto do armário. De vez em quando também é importante as pessoas dizerem, por exclusão, que de facto tinham razão em não querer. O instinto estava lá, mas se calhar tinham razão em não querer. E pronto, e provou-se o instinto. Não tenho nada a dizer, ou seja, não foi uma questão da estrutura em que ingressei, podia ter sido aquele escritório como outro qualquer. Aliás, fiz questão de dizer isso quando saí, tive todas as condições, proporcionaram-me todas as condições para eu fazer exatamente apenas aquilo que queria, que era ser advogada ao jurisconsulto nas matérias que eram as minhas, que eram o direito público. Portanto, eu nunca fui a uma barra de tribunal. Não lidei com os contratos de promessa, compra e venda, lidei com o direito público. Mas depois, e voltamos outra vez à mesma questão, as pessoas diziam, não, mas agora aqui este cliente quer isto, e eu assim, mas não, mas isso é ilegal. E as pessoas diziam, não, mas e tal.
Pois, mas é que isso é ilegal. E eu não saí dali. Não era não sair dali no sentido de incompreensão cognitiva, era eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu estou na faculdade a ensinar como as coisas devem ser, eu não quero entrar neste plano, isto não é para mim. Isto não é para mim. Portanto, tive muito essa certeza e ao fim de 4 anos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, e disse, pronto, a experiência está feita, posso voltar a fechar o armário e neste momento tenho a inscrição voluntariamente suspensa. Posso, de facto, reabrir lá a qualquer momento. Não acredito que isso vai acontecer. Porque nós muitas vezes ao longo das carreiras profissionais falamos que as pessoas terem que saber o que é que querem fazer, mas às vezes sabermos aquilo que não queremos de todo fazer é igualmente importante. Acho muito que sim. Acho que é um bocadinho como diz o José Régio, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aqui. E isso aconteceu-me várias vezes ao longo da minha vida profissional. De alguma maneira também nos leva àquilo que queremos fazer, não é? Sim, exatamente. Quanto mais não seja, vamos afunilando aquilo que já sabemos que queremos e que tem que ver connosco. Esteve também, e vou ler para não me enganar, como membro do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários e, posteriormente, consultora da Comissão Técnica para a Revisão da Lei de Bases. Da Saúde, sim. Como é que isto tudo se conjuga? Como é que isto tudo se faz? O que é que são estes conteúdos funcionais para quem é uma pessoa completamente leiga na matéria como eu? A eleição para o Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários tem, aliás, uma história curiosa. É eleita pela Assembleia da República, fui eleita pela Assembleia da República e acho que deve ser a única organização, pelo menos para Centros Judiciários, sei que foi o caso. Centros Judiciários é, enfim, a Escola de Magistratura, e eu fui indicada por um partido e, enfim, foi votado o nome e foi aprovado por larga maioria. No final do mandato tinham mudado as cores partidárias e era outro partido a indicar o nome. E quando esse outro partido ia indicar o nome, a pessoa que na altura era líder parlamentar ligou-me e disse: não, mas nós descobrimos que és tu que estás, portanto nós vamos propor, se não tiveres nada contra, nós vamos propor. E portanto, eu mantive-me para o segundo mandato indicada por um partido diferente. O que tem muito que ver com essa primeira experiência também da presidência do Conselho de Ministros. Nunca, nessa primeira experiência na presidência do Conselho de Ministros, me perguntaram qual era a minha filiação partidária ou política ou partidária, se quiserem. Porque o trabalho que eu fazia era um trabalho técnico. E isso dá uma liberdade muito grande. Eu não tenho filiação política, ou pelo menos não tenho filiação partidária. Filiação política todos temos enquanto cidadãos, não tenho filiação partidária, nunca quis ter, nem quero ter. Mas isto para demonstrar que essa eleição pela Assembleia da República, por exemplo, teve essa curiosidade, e aquilo que eu fiz no Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários foi, de alguma forma, tentar harmonizar aquilo que era a formação das profissões jurídicas nas universidades, ou nas faculdades de Direito, com aquilo que é exigido depois para acesso ao Centro de Estudos Judiciários. Outras funções, como a participação na Comissão para a Revisão da Lei de Bases da Saúde ou noutros grupos, sempre dentro das minhas áreas de competência, acho que é uma questão de organização, apenas. É uma questão de organização. Há aqui um fator que não é despiciente, que é... há aqui uma dispersão geográfica, Lisboa-Porto, mas eu vivo com ela há 30 anos, permanentemente, não tenho qualquer problema com isso. Costumo dizer que a autoestrada é o meu espaço semanal, porque gosto de conduzir e vou organizar a minha cabeça, mas obviamente é uma questão de organização, de perceber quais são os slots que podem ser alocados. E quando se gosta daquilo que está a fazer e se percebe que se está a fazer a diferença naquilo que está a fazer, essa organização é muito fácil. Foi precisamente para dar o caso da advocacia. No caso da advocacia, a certa altura comecei-me a sentir profundamente mal, porque dizia, não, então eu estou aqui, mas depois eu tenho que escrever um artigo, ou escrever 2 artigos, e eu tenho 2 noites para escrever o artigo. Mas eu não estou a gostar daquilo que estou a fazer, então não vale a pena. Porque se eu estivesse a gostar daquilo que estou a fazer na advocacia, eu escrevia os 2 artigos durante a noite, etc. Não vale a pena. Portanto, é uma questão de organização, desde que se goste de tudo aquilo que se está a fazer. Quando não se gosta, não se sente empenho, não se sente consequência, então nem a organização salva. Mas eu acho que a organização é um fator, de facto, muito, muito importante. Eu sou
quando me dizem, então tenho que entregar, agora tenho 3 ou 4 artigos para entregar até outubro. Dizem, então tenho este artigo para entregar até dia 15, não sei o quê, no mês seguinte outro, e eu entrego sempre dentro do prazo. Geralmente antes do prazo. E depois vem sempre aquele e-mail no último dia que diz, pedido de muitas pessoas, o prazo foi prorrogado. E eu fico doente com aquilo. Porque penso, eu não sei que organização que as pessoas têm. Que impacto na organização dos outros, não é? Exato, que impacto na organização. Não, eu já não vou rever nada daquilo que fiz. Portanto, se quiserem, podem voltar a olhar e rever. Não estou a perceber. O slot para este da tarefa está terminada. Podem-me dar mais um ano que eu não vou fazer mais nada. Quando muito vou retirar de publicação se já que está desatualizada. Mas eu não vou utilizar a prorrogação do prazo, porque senão a coisa começa a cair em termos de dominó. Deixa-me só agarrar naquilo que disse lá atrás, que teve que ver com o segundo mandato ter sido eleito por um partido que não foi o de origem, que muitas vezes se comenta que a função pública, os cargos não são tidos em conta por competência. E eu acho que esse é um exemplo claro, que se não fosse de facto a competência, a característica a vir mais o reconhecimento dessa... tinham escolhido outra pessoa qualquer que lhes fosse de alguma forma mais próxima, independentemente da cor. Sim, independentemente da cor. Sim, por isso é que eu nem estava aqui a sinalizar se era do A ou do B. Sim. É muito bom também termos esses exemplos, não é? E darmos a conhecer esses exemplos. Sim, mas aí, desse ponto de vista, e nas várias funções que eu fui sempre exercendo, eu acho que ninguém é neutro. Nem provavelmente a neutralidade é desejável. Nós temos de ser imparciais, que é uma coisa diferente. Eu não sou neutra. Os meus alunos sabem quais são as minhas ideias em relação a uma série de coisas. Eu não tento a doutrinação, que é uma coisa diferente, não é? Agora, ainda há pouco tempo, a propósito da questão do 25 de Abril, fizeram uma entrevista, mas o que acha? Como é que chegou à ideia do 25 de Abril? E disse, olha, eu cheguei mais, independentemente, eu era muito miúda no 25 de Abril, portanto, independentemente das histórias de família que fui ouvindo, eu cheguei lá muito mais por via cognitiva do que por outra via, ou seja, foi pelo estudo do direito público, do direito constitucional, etc., que percebi a absoluta relevância e que percebi que é importante inculcar esses valores em termos geracionais. Não significa que não tivesse chegado lá por outras vias, mas isso é algo que eu tenho que passar necessariamente aos meus alunos. Portanto, eu não vou dizer aos meus alunos que para mim é indiferente vivermos num regime democrático ou num regime autocrático. Não é. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que há um limiar mínimo que não tem nada a ver com naturalidade. Agora, não tenho que doutrinar ninguém num sentido ou noutro. Foi também membro do Conselho Nacional de Saúde Pública. Como é que foi essa experiência também? Bom, vem do tal local científico da interação e da interdisciplinariedade. Lá está, como eu sou a jurista dita esotérica, ando ali naquela área de confluência entre direito, ciência, medicina. E, portanto, foi o convite da Sra. Ministra da altura surgiu por essa razão. Foi muito pouco tempo, porque eu depois a seguir fui designada para o INA e tive, naturalmente, por incompatibilidade de funções que pedir a saída do Conselho. Mas foi tempo de Covid. Pois. E aquilo que eu realçaria, independentemente de ter sido... Eu acho que durante esse tempo... O Conselho teve mais reuniões do que durante toda a sua existência. E, portanto, foi muito pouco tempo, se pensarmos em termos de meses, mas foram muitas reuniões e muita discussão. E, independentemente de outras considerações que se possam fazer, independentemente, aliás, de concordar ou não com decisões que foram tomadas com base na consulta ao Conselho, o Conselho era um órgão consultivo, nada mais do que isso, acho que aquilo que retiro dessa experiência é, costuma-se dizer, as chamadas tragic choices. Não é? Nós estávamos ali a discutir coisas que não são coisas triviais. Não é? Estamos a discutir uma situação pandémica num contexto nunca antes visto, uma situação emergencial nunca antes visto, e estamos a discutir se devem ou não ser fechadas as escolas e mandar os miúdos para casa, que foi uma das reuniões em que o Conselho teve mais protagonismo na comunicação social. E nós estivemos, de facto, ali a discutir
2 dezenas de pessoas à volta de uma mesa, com base em argumentos científicos. Isso acho que é muito importante perceber-se que os dados têm que ser trabalhados para nos dar uma visão de conhecimento, não é? E nós estivemos a discutir com base em dados. E tivemos a discutir, naturalmente, é um conselho com uma composição heterogénea, até do ponto de vista dos saberes que estão ali interligados, mas tivemos, de facto, a discutir. E são situações complicadíssimas. E, portanto, essa ideia de complexidade e depois a ideia da solidão da responsabilidade também. Essa é uma lembrança que me vem também desse tempo, porque o Conselho dava a sua opinião, volto a repetir, nem sempre foi seguida, e podíamos ficar com aquela ideia de caramba, então mas estivemos aqui a discutir tanto tempo, com base em dados, e depois não seguem aquilo que, em algum caso, pelo menos, não seguem aquilo que... Mas tenho um respeito enorme por aquilo que é essa solidão, que vem muitas vezes com a necessidade de decidir e com essa responsabilidade. É desde então, Presidente do INA, como estava a dizer, aliás, deixou uma situação para abraçar a outra. Conte-nos um bocadinho sobre aquilo que é atualmente esta sua experiência profissional. Ao longo da minha carreira profissional, como eu dizia há pouco, eu nunca deixei de ser professora. Tive vários convites e sempre disse a todos que não. E eu tenho sempre muita ideia de que, pelo menos para mim, eu tomo decisões por instinto e depois uso a cabeça para racionalizar e para operacionalizar as questões logísticas, etc. E, portanto, sempre disse que não a várias coisas na carreira, nomeadamente várias coisas que me diziam. Lembro-me uma vez de receber um telefonema a dizer: mas não queres me perguntar se tu querias ser designada para presidir, não sei o que. Eu disse: desculpa, mas o que é que isso tem que ver comigo? E era um lugar com alguma solenidade, otimamente bem paga. Apetecível, não é? Apetecível desse ponto de vista, mas isso não tem nada a ver comigo, não há qualquer critério de ligação, está absolutamente fora de questão. Portanto, nunca me, exceto numa situação, mas aí a razão pela qual eu disse que não foi outra, porque eu estava a meio da tese de doutoramento, achei que não era o timing certo, essa custou muito dizer que não. Mas todas as outras situações em que eu fui convidada, foi absolutamente óbvio para mim dizer que não. Mas absolutamente óbvio, não obstante ir ganhar 3 vezes, 4 vezes mais do que ganho na faculdade, não é? Lá está. Eu não estou, durante o tempo, foi o maior tempo em que estava na faculdade, não estava só a dar aulas, não é? Estava na faculdade. É uma coisa diferente. E só voltando um parênteses um bocadinho atrás, quando estão nas tais milhentas comissões, sempre sem qualquer acréscimo salarial, aí é que a pessoa tem mesmo, de facto, essa sensação de que não é só dar aulas. Bem, mas fechando o parênteses e voltando a isto, sempre tomei essas decisões por instinto. E desta vez, quando me ligaram a dizer: olha, estamos aqui a fazer uma reestruturação do INA, em 2021, há uns novos estatutos, o INA tem por missão a formação dos trabalhadores em funções públicas, os novos estatutos obrigam a que essa formação seja muito feita também em articulação com as universidades, de tal forma que os estatutos obrigam a que o presidente seja alguém com doutoramento e com reconhecimento académico. E, portanto, o convite para eu ser presidente do INA vai neste contexto. E eu, na minha cabeça, imediatamente pensei: evidente, isto para mim faz todo sentido, coisa que nunca tinha sentido para trás, isto para mim faz todo sentido. E, portanto, pedi na altura ao membro do governo que me convidou 2 dias para pensar, mas a decisão estava tomada. Eu precisava de 2 dias, era para escrever numa folha aquilo que tinha que... os lugares que tinha que sair, que tinha que renunciar, os e-mails que tinha que escrever, mas, portanto, foi absolutamente instintivo, nesta perspectiva de ligação com as universidades e com as unidades de investigação e desenvolvimento, nesta perspectiva que foi aquela que depois foi escolhida pelo Conselho Diretivo enquanto, na altura, Comissão Estudadora, depois Conselho Diretivo enquanto visão estratégica, que é de mobilizar a administração pública para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração pública. Ou seja, perceber que há aqui uma via, 2 sentidos. Mostrar à administração pública que é importante perceber o que se passa nas unidades de ensino, de investigação e desenvolvimento, mas fazer perceber aos que estão de fora que voltamos ao mesmo, há muita informação na administração pública que tem que ser trabalhada para ter consequência do ponto de vista das políticas públicas.
E, portanto, a administração pública é um manancial do ponto de vista de inteligência coletiva da sociedade que não pode ser desperdiçado. E por isso isto para mim fazia todo sentido. E voltando ao Estado de Direito, capacitar a administração, que é um dos pilares do Estado de Direito, para servir os cidadãos, isto para mim era absolutamente... Pode dizer, mas isso é ir muito longe. Não, isto é ir ao básico. A administração serve os cidadãos. Se eu puder capacitar melhor a administração para servir os cidadãos, ótimo. E, portanto, tudo fez sentido desse ponto de vista. A Luísa está também muito envolvida em tudo o que são temas das mulheres, nos temas relacionados com a equidade. A minha pergunta é, quão longe estamos no objetivo aceitável e quão doloroso pode ainda ser este caminho? Eu chego a esses temas normalmente sempre mais pela via positiva do que pela via negativa. Ou seja, eu gosto sempre mais de salientar que o caminho já feito, olhar sempre para o copo mais meio cheio, não tanto para o copo meio vazio. Lembro-me de uma conversa no bar, onde estava eu na faculdade, a meio do bar, e um colega meu dizia, isto está de tal forma que nós qualquer dia temos mulheres no Supremo. Até ao 25 de Abril não podia haver mulheres sequer na magistratura, nem na diplomacia. E, portanto, o facto de elas chegarem ao Supremo é só uma questão de tempo, na medida em que, para se chegar ao Supremo Tribunal de Justiça, é preciso que haja alguma antiguidade. Eu olho sempre muito mais para a ideia de querer voltar a dizer a esse meu colega, que por acaso nunca mais encontrei, dizer, olha, agora já temos mulheres no Supremo. Agora temos mulheres, não só no Supremo Tribunal de Justiça, como no Supremo Tribunal Administrativo. Temos presidentes de tribunais superiores que são mulheres. E a minha questão não é serem mulheres por serem mulheres. É por não lhes ser amputada uma parte de serem pessoas. E por isso eu gosto sempre mais de salientar que as mulheres têm direito a voto, que as mulheres podem ser magistradas, podem ser diplomatas, podem ser aquilo que quiserem. Que as mulheres não têm que pedir autorização ao marido para ter um passaporte, que as mulheres, como dizia o antigo Código Civil de Seabra, não têm que pedir aos maridos dinheiro a título de alfinetes. Muita gente não sabe que é daí que vem a expressão dinheiro para alfinetes, porque era aquilo que o Código Civil de Seabra dizia, que as mulheres podiam guardar para si a título de alfinetes alguma margem monetária. E, portanto, eu gosto sempre muito mais de pensar nisso do que no falta fazer. Falta fazer imenso. Mas gosto sempre mais de pensar nessa perspectiva e de pensar na perspectiva em termos integrados. A igualdade de género é hoje um dos objetivos de desenvolvimento do milénio. E aqui há uns tempos alguém me dizia, não, isso da sustentabilidade, nós não estamos muito agora a trabalhar nisso da sustentabilidade, porque agora estamos muito focados na igualdade de género. E eu disse, não, mas a igualdade de género é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, é preciso perceber isto em termos integrados, e se calhar até era um exercício com piada de se fazer. Eu acho que os objetivos de desenvolvimento sustentável poderiam, aliás, ser ainda bastante mais agrupados. E aquele que me parece, se calhar, que abrange todos os outros é a questão da paz, justiça e instituições eficazes, mas é evidente que a questão da igualdade de género é ainda um motor de sustentabilidade. Mas gosto sempre de olhar mais para o copo meio cheio do que para o copo meio vazio. Permita-me entrar um bocadinho mais só num tema pessoal. Tal como eu disse no início, uma das paixões da sua vida a título mais pessoal é o teatro. Como é que o teatro liga com isto tudo? Eu tive algumas experiências de teatro durante o liceu, gostei muito, motivada por professores que tiveram esse condão de fazer despertar essa paixão. Mas depois, já enquanto docente na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, houve uma proposta, na altura da Associação de Estudantes, propor ao Conselho Diretivo que financiasse um curso de teatro para professores e alunos. Um curso que na altura foi administrado por Ballet Teatro, uma companhia de referência no Porto. E então, os docentes que quiseram, e alguns alunos, frequentaram esse curso de formação de teatro. Nós éramos 5 docentes na altura. E a ideia era que aparecesse um grupo, que apareceu, chamado Direito à Cena, e que esse grupo levasse à cena peças que de alguma forma tivessem alguma ligação com o direito. Com o direito em sentido lato, não é?
E foi isso que aconteceu durante muito tempo. Aconteceu também que eu fui a única docente que ficou, todos os outros fizeram o curso e depois não ficaram, mas isso deu-me durante muitos anos uma perspectiva com piada, que é estar em cima de um palco com alunos e no dia seguinte estar-lhes a dar aulas e percebemos que os papéis são diferentes se estamos no ensaio à noite ou se estamos numa aula às 8 da manhã. Acho que o teatro, para além da emoção, enfim, da emoção das tábuas, dessa coisa toda, tem ali aquele frisson do entusiasmo de ser uma coisa irrepetível, ao contrário do cinema, que há uma cena que pode ser repetida. O teatro é one shot, não é? Mas fundamentalmente eu não gosto de desporto. Não sou propriamente... Se calhar é o mais parecido com o desporto coletivo que eu imagino, porque é a generosidade e o fazer também brilhar o outro, não é? E a generosidade da deixa, e saber que se eu entro bem, o outro também vai conseguir entrar bem. Se eu lhe der a deixa errada, ele vai ter que estar ali a resolver uma situação complicada, e portanto esse ambiente tem um brilho especial. Tenho muita pena de ter deixado de fazer teatro, mas neste momento seria absolutamente incompatível continuar com... Nós tínhamos várias apresentações e seria incompatível para mim, em absoluto, continuar a ter muitas noites de ensaios. Não é possível. Eu gosto de juntar muita coisa, mas a certa altura também é importante perceber como não juntar. Se fugirmos um bocadinho ao tema dos livros técnicos, que acredito que preciso de muitos, tendo em conta o facto de ser docente e de escrever imensos artigos, etc. O que é que a Luísa, com todo o seu percurso, com toda a relevância que tem no seu meio, gosta de ler? Gosto de ler muita coisa. Infelizmente, cada vez leio menos obras não técnicas. Durante tempo não seja de férias. Depois chego a férias e aquilo que me descansa é ler. E por isso, em tempo de férias, eu sou capaz de ler 1 a 2 livros por dia. E eu diria que aí é muito difícil. Eu gosto muito de ensaios, gosto muito de diários e de correspondência, deve ser um fator qualquer voyeurista que tenho. Gosto muito de crónicas também. Mas diria que por razões diferentes, há dois livros que até muito recentemente marcaram muito. Deve ser uma tentativa de pensar que é preciso alguma relevância disso também. Chama-se A História do Repouso, do Alan Corbin, que explica precisamente quais são as origens do repouso. E é um livro absolutamente entusiasmante. Outro, que no fundo talvez tenha um bocadinho o mesmo perfil, é da Irene Vallejo, que escreveu O Infinito no Junco, mas este é um livro que eu acabei de ler a semana passada, vinha no avião a lê-lo, que se chama Alguém Falou Sobre Nós. E é um tratamento de temas do dia-a-dia à luz daquilo que são pensamentos de filósofos antigos. Ela é filósofa, escreve de uma forma absolutamente magistral. Então aquilo são pequenas crónicas, não mais de uma página, em que ela explica coisas do dia-a-dia com base em ensinamento de filósofos da antiguidade. Se calhar aqui uma ideia de eterno retorno. Há um professor de quem eu gosto muito, já está jubilado nesta altura, mas cada vez que eu lhe perguntava, então professor, o que é que anda a ler? E ele dizia, filha, então ainda estou nos clássicos, ainda não acabei os clássicos. Portanto, quando alguém lhe perguntava pela última moda da leitura, ele dizia, ainda não acabei os clásicos, ainda tenho os gregos todos para ler e tal. E isto se calhar também é uma homenagem ao meu pai que enfim, neste momento já não, infelizmente está no seu silêncio, mas que lia latim e que ia para a praia ler em latim e lia os pensamentos dos autores todos gregos e latinos e da antiguidade clássica. Se fizermos o exercício de olhar para trás para a sua carreira, consegue identificar aquele que talvez tenha sido o momento mais desafiador? Acho que não consigo identificar um momento,
mas consigo perceber de onde é que decorreram momentos desafiadores. E o leitmotiv é sempre a ideia de coerência. Muito aquilo que nós dizíamos há pouco do Régio, não é? Não sei para onde é que vou, mas é isso é que não vou. E esta questão da coerência levou muitas vezes a ter momentos desafiadores. Esta ideia de eu sei o que não quero levou-me em várias situações, por exemplo, a considerar injusto aquilo que se escreve a propósito de uma tese de doutoramento que é entregue e que se calhar precisa de esperar mais algum tempo para ver se eu fazia mais aniversários. Deixar de ser mulher era difícil, mas pronto. Todas as reuniões de conselho científico numa universidade são sempre momentos muito desafiadores, precisamente quando a pessoa quiser manter essa coerência e não se deixar vergar a questões como hierarquias, balofas, etc. Custou muito, há pouco estávamos a falar da conjugação de atividades e daquilo que eu tinha dito que não ou que sim. Essa altura em que no meio do doutoramento me disseram vem fazer isto, e eu sabia que eu gostava de fazer isto, mas disse não, neste momento a minha prioridade tem que ser acabar o doutoramento. E portanto é uma questão de coerência, uma vez mais, talvez. Acho que sim, acho que são momentos que decorrem dessa necessidade que eu sinto de ser coerente com aquilo que espero de mim própria. Luísa, obrigada pela coerência na sua missão em proporcionar-nos a todos podermos viver num mundo melhor. E obrigada por esta conversa. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada. Obrigada. Até ao próximo Profiler.